Boa noite. Raquel, Edilson, sejam bem-vindos. Camila, Duda, bem-vinda. Olá, Vitória. Tudo bem? Já faz um tempinho, né? Tudo bem, e com você? Tudo bem também. Boa noite Ótimo. a todos. Boa noite, pessoal. Vamos, então, lembrar de pegar o nosso copo com água ou garrafa, né? E nos prepararmos para o início da live de hoje. Sim. Antes da gente iniciar também, Mirna, lembrar o pessoal, né, da nossa casa, a casa que nós temos aqui em Uberaba, nossa casa física, né, Tenda de Aruanda Novo Caminho, que a gente aqui no Instagram, a gente tem o endereço certinho e estão todos convidados a participar também da gira, né, do passe, se sentir à vontade, que acontece todos os domingos pela manhã, às 8h15, e às quartas-feiras à noite, às 20h30, lembrando que é a cada 15 dias, na quarta-feira. Mas tem o calendário também, e tem todos os dias certinho para vocês participarem. Boa lembrança, Vitória. E eu já estou escrevendo aqui também o nome do estudo de hoje. Que é Ao Clarão da Verdade, autoria do livro Segue-me, né? De autoria de Emmanuel e fotografia do Chico. Ver se ele fixa. Então podemos iniciar, né? Podemos. Então eu vou convidar todos a fecharem os olhos, irem acalmando a mente, o coração, se conectando com a espiritualidade maior, para mais uma noite de estudos, para que nessa noite juntos nós possamos aproveitar a oportunidade de mais um ensinamento do Cristo, para que possamos dar seguimento na nossa caminhada evolutiva, sempre aprendendo juntos, buscando sempre os melhores pensamentos, os melhores caminhos, no caminho aí de Jesus. Que possamos ter uma noite tranquila, abençoada, cheia de intuições e instruções dos guias de luz, e que seja um estudo muito proveitoso para todos nós. Que assim seja. Então, como a Mirna já disse, hoje a gente vai dar continuidade ao livro Segue-me, e a nossa lição de hoje é Ao Clarão da Verdade, que começa assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus em João, capítulo 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e
claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Muito bacana. Mais uma lição muito profunda aí pra gente, né, Mirna? Sim, ela é muito clara, né? E muito profunda. Então, gostaria de iniciar esse nosso bate-papo falando um pouquinho aqui dessa passagem, né, de Jesus que João escreveu, né, no capítulo 16, versículo 13, e eu trouxe aqui um pequeno acréscimo juntando o versículo 12 com o 13, que completa, né, a frase. Diz assim: Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Imaginemos, né, a posição das pessoas ao tempo de Jesus, no que diz respeito às possibilidades de conhecimento. Era um tempo em que o conhecimento era muito restrito, poucas pessoas sabiam ler, escrever, né? E como a gente já disse em outras ocasiões aqui nos nossos estudos, e Jesus, mais do que novos conhecimentos, ele trouxe uma nova visão de mundo, de vida superior, né? Vida espiritual. Então, como todo bom professor, ele dosou o que ele podia dizer, porque uma luz muito forte, a gente não consegue enxergar, a gente fica ofuscado, né? Então, Jesus sabia que estava lidando com essas pessoas nessa condição. Então, ele usou, né, didaticamente, de parábolas, e disse o suficiente para que aquelas pessoas pudessem sair daquele lugar, daquela posição espiritual, né? Avançar, podendo então avançar, porém de uma forma que elas conseguissem suportar, né? Porque uma enxurrada de informações fora da nossa capacidade fica quase que inútil, não é? Uhum. Quando a gente vai assistir uma palestra que a gente não entende nada que a pessoa falou, é muito, né? A gente sai dali assim, mas não consegui entender nada. Parece que eu não aprendi nada. Então, mas Jesus anunciou, né? Ele prometeu
que viria um consolador que recordaria o que ele disse e acrescentaria outras coisas que não puderam ser ditas naquela época. Então, com toda a sabedoria e didaticamente, né? Falando em clarão da verdade, né? Então, é alijar, expulsar a escuridão, as trevas, ao clarão da verdade. E aí a gente começa então a pensar aqui, né? O texto nos provoca já de início com a pergunta: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Porque é uma tarefa gigante mesmo, né? Jesus, com toda a envergadura espiritual que lhe é própria, ele, àquele tempo, sacudiu o sistema que estava colocado para o mundo, o poder temporal, o poder religioso, né? Sim. A pouca condição de recursos materiais. Ele, então, veio sacudir aí todo um modo, um sistema social presente naquele tempo, né? Ele foi um verdadeiro revolucionário. Mas Sim. a diferença de revolucionário nos moldes de Jesus com alguns outros é que ele visou verdadeiramente o bem coletivo e visou o coletivo e não a si mesmo, não os interesses de algum grupo ou alguns grupos. Ele visou os interesses de progresso da humanidade, né? E sabedor também que a nossa evolução não se dá facilmente, porque essa evolução ela começa em nós mesmos, então ele sabia que a gente ia também esquecer muita coisa que ele disse, até porque naquele tempo muitos nem acreditaram na missão dele, que ele era o Messias, né? E provavelmente, né, a gente estava lá no meio daqueles que, não, ou que não se interessaram ou que não acreditaram mesmo, né? Então, o Consolador chegou através, né, de Kardec para nos trazer, para nos recordar dos ensinos de Jesus, da Boa Nova, e nos falar das leis divinas que regem o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, regem todo o universo, né? E Jesus fez com os discípulos o que ele realmente propõe para todos nós, né, hoje, que é realmente colocar a palavra dele em prática e não somente estar ali como um ouvinte, né? Então, ele colocou os discípulos realmente para dissipar essas palavras, né, essas informações com o resto da população, com o resto da humanidade. Porque de nada adianta termos tanto conhecimento, termos tanta inteligência, se a gente também não colocar isso em prática, né? Se a gente não praticar, se a gente não passar para frente. Então, eu acho que a maior lição que ele quer nos mostrar é isso. Vocês têm todas as ferramentas, vocês têm todo o conhecimento, toda a inteligência. Mas o que vocês estão fazendo com isso, né? É essa pergunta que inicia a lição. De que maneira vencerá o Espiritismo todos os desafios e os obstáculos que vêm pela frente, né? É através da prática mesmo dos ensinamentos do Cristo. Porque não adianta ter várias obras maravilhosas que nós temos disponíveis se a gente só lê aquilo e simplesmente
E deixar pronto. guardado aqui, né? De que adianta? É, É igual você falou, é ir numa palestra e não entender nada. É ser meio que inútil, né? é verdade. E além do mais, né, Vitória, isso requer o amadurecimento espiritual, né? Requer o amadurecimento, o entendimento do porquê nós precisamos mudar interiormente, avançar espiritualmente. É o que ele diz aqui, né? Ele faz algumas indagações, comentários. Há companheiros que indagam. Devemos disputar para que o Espiritismo, então, né, vença os obstáculos. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Greis, aqui no caso, né, significa nações, clãs, congregações, grêmios, partidos, povos, quer dizer, seria através da ação política que venceria os obstáculos? Ou a fortuna? Ou o debate verbal, o duelo verbal, né? Porque às vezes se transforma em duelo. Mais do que debate, se transforma em duelo. E aí, claramente, né? Ele traz aqui uma questão 799 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec formula, então, aos espíritos exatamente isso, né? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso, né? Obstáculos existem, são enormes, mas então de que maneira pode-se vencê-los, né? E os espíritos respondem objetivamente, destruindo o materialismo. Assim, é bem claro e bem taxativo, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que é uma das chagas da sociedade? Porque à medida em que o homem se embriaga, vamos dizer assim, em interesses puramente materiais, por exemplo, a fortuna, a posição de eminência, né? Individual, quer dizer, fama, que mais? Poder mesmo, às vezes a pessoa ela já é rica, mas nem com isso ela se satisfaz. Ela precisa mais, ela precisa do poder, ela precisa de alguma forma de domínio. E aí a gente vai aqui, poderia ficar aqui enumerando uma porção de coisas, né? Mas se a gente vai analisar, elas falam aos sentidos, aos vícios morais que a gente traz, né? Porque os vícios estão presentes no espírito. Mas aí a gente começa a analisar também, né? É muito insano isso que a gente faz. Isso que a gente faz enquanto humanidade. Porque nada disso a gente vai levar. Nada disso. Fortuna, fama aqui na Terra. Mas a Terra é só um planetinha miúdo no universo. Que fama que é essa? Que ilusão que é essa? Não é? Dinheiro também. Caixão não tem gaveta. Joias, títulos, nada disso nós vamos levar. Então, a gente vê que é uma espécie assim de embriaguez, né? É igual
assim, uma comparação, uma dependência química do álcool ou outro tipo. Então, a pessoa, ela vive em função daquilo, mas, né? É tão passageiro, é tão ilusório o prazer que dá, que logo ela precisa de procurar outras coisas, né? E então, nesse sentido que eu falo, assim, se a gente for analisar racionalmente, é muito insano da nossa parte. Né? É um tempo assim perdido, gasto de energia incríveis. Sim. E às vezes a gente perde tanto tempo, né, apegado com isso, sendo que a gente poderia estar aproveitando, né, os momentos que a gente tem para fazer coisas que realmente importam, né? E igual você falou, é realmente um ciclo vicioso mesmo. E eu percebo que até hoje em dia a gente tem isso muito presente na sociedade, que é a dependência de sempre precisar de algo para se sentir satisfeito, para ter felicidade, para estar completo, né? Então, às vezes eu escuto muita gente falar assim: "Ah, mas eu só vou conseguir ser feliz quando eu me formar na faculdade". Aí forma na faculdade, mas ainda não é suficiente. A pessoa precisa de mais alguma coisa para se sentir completa. E isso é muito triste, porque a gente já tem uma infinidade tão grande de coisas dentro de nós, né? A gente tem Deus dentro da gente e a gente ainda se sente tão pequeno, né? Isso é muito, assim, é até estranho falar, porque a gente é tão grande, tão completo e ao mesmo tempo se sente tão vazio e com necessidade de sempre querer algo material para se satisfazer, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque precisa ter essa ruptura, né, para a gente conseguir atingir a felicidade plena, que é a felicidade que Jesus espera de nós. E não essa felicidade material que a gente busca aqui todos os dias, em conquistar uma casa, em conquistar um carro. Claro que isso é bom, a gente vive aqui na Terra e a gente precisa do material também. Mas ele não deve ser o essencial para a nossa felicidade, né? A gente tem que ser feliz, independente do que temos, independente do que a gente vai conquistar ou não. A gente já deve ser feliz só pela oportunidade de estar aqui nessa reencarnação, podendo evoluir como espíritos, né? Como você falou, é uma bagagem espiritual ainda cheia de coisas para serem resolvidas. E se a gente só se apegar ao material, vão precisar de muitas outras para que a gente realmente conquiste nessa felicidade plena. Então é importante mesmo a gente falar sobre isso. É o nosso despertamento, né? O nosso foco muda, né? Com o amadurecimento espiritual. Porque, como a gente estava comentando no início, não se trata apenas de ter informações, né? Até trouxe aqui uma frase muito bacana que eu achei num estudo, chama Verdade e Libertação. É o roteiro número 5 de um estudo que está na FEB. Que trata desse tema também, né? E que fala assim, conhecimentos que são necessários, mas que favoreçam o combate às imperfeições, às nossas imperfeições. Porque a partir do nosso amadurecimento, do entender por que precisamos nos aperfeiçoar, modificar, né? Mas isso é que vai trazer a nossa verdadeira felicidade, como você falou, e vai nos libertar dessas paixões que nos aprisionam num nível de entendimento e de conhecimento menor, porque a gente só, às vezes, tem informações, mas não compreende verdadeiramente.
essa compreensão é que nos traz esse amadurecimento, onde a perspectiva de todos nós muda. E aí a gente coloca, né, vamos dizer assim, cada coisa em seu lugar. É a noção de prioridade que você falou também, Vitória. Né? O que é mais importante? Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos das coisas da Terra. E nós temos também um trabalho aqui de melhorar o globo, melhorar essa nossa moradia chamada Terra. Isso faz parte da nossa evolução. Mas daí a gente dar mais importância às coisas terrenas vai uma grande diferença. Porque enquanto, vamos repetir, enquanto a gente estiver presa a isso como prioridade, nós estamos, na verdade, nos afastando da felicidade real, né? Então, essa frase aqui, ela fala assim, a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, né? Muitas pessoas constroem conhecimentos e eles se disseminam, mas essa realidade que nós estamos falando, nós não vamos conseguir absorver através de informações alheias, ou, digamos assim, do trabalho alheio. Cada um de nós vai precisar construir dentro de si, né? E ele fala aqui, aos poucos, porque a nosso amadurecimento, nossa evolução, ela não se dá ao salto, né? Mesmo que a gente conseguisse absorver toda a informação do mundo, isso não significaria propriamente evolução. Porque, como a Vitória disse, né? Não é só saber, é preciso colocar em prática, né? Em favor de nós mesmos e do coletivo. É essa proposta que Jesus veio trazer. Sairmos de nós mesmos em favor do próximo, né? E sempre, a prática da caridade. Até na lição, aqui no finalzinho, fala sobre isso, né? Que todos nós somos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz, né? No mundo das consciências, a começar por nós mesmos. Porque não adianta nada eu querer ajudar o outro, eu querer salvar a humanidade, se dentro de mim está uma bagunça, está uma confusão. Se dentro de mim ainda não está acesa essa luz, né? Ainda está aquela luz clara demais, ofuscando tudo e eu não estou conseguindo enxergar nada. Então, de nada adianta isso. Nós precisamos ser luz para nós mesmos, primeiro, entender, ter na nossa consciência essa responsabilidade, para que depois a gente consiga fazer pelo próximo, né? Que é o que Jesus espera da gente, né? Ser luz para o próximo, disseminar, né? Toda essa palavra de Deus, disseminar todos os ensinamentos, conhecimentos de Jesus. Mas se eu não pôr em prática, se eu não praticar, como que eu vou conseguir ensinar o meu irmão, né? Se eu estou ali falando coisas bonitas, falando o que Deus propôs, mas dentro da minha casa eu não faço nada daquilo. Eu não respeito a minha mãe, ou eu brigo com meu irmão, eu tento resolver tudo na base da briga, de nada adianta, né? Então, a gente realmente precisa começar por si mesmo para que depois a gente consiga espalhar isso para o restante da humanidade, né? Para os nossos irmãos mais próximos e por aí vai. É um ciclo, né? A gente vai ampliando essas informações. Mas é necessário sempre o primeiro passo, né? Sempre começar por nós mesmos e aí a gente vai ampliando isso. É bem a questão do exemplo, né? E o exemplo a gente só consegue dar quando a gente vivencia, né? Quando a gente encontra
uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, é por isso que ele usa que a palavrinha, cada criatura, né, deverá consolidar aos poucos, consolidar, quer dizer, você entendeu e já consolidou dentro de você, então você consegue vivenciar, porque você não teve só a informação, você conseguiu compreender, assimilar, consolidar, né? Utilizando a própria consciência, né? Porque a consciência ela vai nos balizando, né? Quando a gente tem alguma dúvida, é só perguntar, né? Que gostaria que fizessem com a gente. Então, é bem assim. Uma coisa também muito interessante que me chamou a atenção aqui o parágrafo que diz assim: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Porque muda completamente a nossa visão das coisas quando nós passamos a ter a perspectiva da vida futura, da vida espiritual, né? Porque se a gente analisar as coisas levando em conta só a vida presente, a vida material, é uma coisa. Agora, se a gente tem a perspectiva da vida futura, ou seja, eu não vou me acabar, eu vou continuar viva após a morte do meu corpo físico, euzinho, com a minha consciência, minhas qualidades, minhas imperfeições e a responsabilidade pelos meus atos, né? Ou também pelas minhas omissões. Então, muda tudo, tudo. Não fica nada no mesmo lugar. Não havendo mais dúvida, é certo que nós vamos compreender que nós hoje estamos construindo o nosso futuro, né? A lei de ação e reação. Tudo que eu faço, penso ou deixo de fazer, eu tenho a responsabilidade. A consequência natural de tudo isso, né? Das minhas escolhas. Então, eu faço a escolha, eu posso escolher até o lado errado, mas a responsabilidade é individual, né? Aí tem aquela frase do Chico, que eu gosto muito, porque no final sempre será entre Deus e eu, né? É individual, não tem como transferir. Sim. Então, a gente pensando nisso, a gente age também diferente e tem certeza, né? Se hoje a minha vida não está boa, quem terá que mudar as coisas sou eu, né? Assim, mudar a mim mesma, me esforçar para merecer coisas melhores. E muitas vezes, né? Pode terminar, desculpa. A partir da mudança individual, começa a mudar o todo também, né? O planeta, ele não vai se tornar um planeta de regeneração num passe de mágica. Nós é que vamos fazer isso. Cabe a cada um a sua parte, né? Sim. E só o que eu ia complementar sobre isso que você falou é que muitas vezes, voltando àquela questão dos vícios e tudo mais, né? As pessoas se esquecem, né, dessa questão da imortalidade, né? Que aqui é só uma passagem. Aqui não é
nem o começo e nem o final, né? Então tem muita coisa que ainda vai acontecer. Então, tudo que a gente faz aqui, como você falou, toda essa questão dos vícios, de estar muito apegada ainda ao material, isso vai repercutir na nossa vida depois da Terra, né? Quando a gente realmente voltar para o nosso lugar de origem. Então lá é que a gente realmente vai colher os frutos do que a gente está fazendo aqui, né? Então, se aqui na vida eu viver só no material, só nos vícios, e não fazendo a caridade, não sendo solidário com meu irmão, quando eu for, né, quando eu fizer a minha passagem, provavelmente eu vou colher frutos ruins disso, né? Porque se aqui eu não pratiquei a caridade, não fiz o que Jesus me propôs, né, o que ele espera de mim, quando eu chegar lá eu vou precisar, né, responder por esses atos que eu tive aqui na Terra. Então a gente precisa se atentar a isso, que aqui não é o final e nem o começo, né? A gente está aqui de passagem justamente para ter essa evolução, né, para ter esse amadurecimento do espírito. Mas se a gente continuar cego e só apegado em material, em casa, em carro, em bebidas e, enfim, todas as outras coisas que a gente ainda comete de erros aqui na Terra, né, a gente não vai conseguir passar um degrau a mais, né, não vai conseguir subir um degrau. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade. A gente pode, igual você falou, nós podemos escolher tudo. Deus deu esse livre-arbítrio, né? Ele falou, pode ir, faça suas escolhas. Você tem já o conhecimento que você precisa para isso. Então, basta a gente pesar o que eu vou querer para mim. Eu quero melhorar, eu quero ser um espírito melhor, ou eu quero continuar sendo um espírito zombeteiro e fazendo só, né, as coisas erradas. Então, isso aí depende da consciência e da vontade de cada um de nós. Como a gente fala em todos os estudos, nós temos todas as ferramentas para nos tornarmos espíritos mais evolutivos, né? Mas cada um está no seu processo evolutivo e a gente precisa respeitar isso também. Igual você falou, cada um está no seu processo de amadurecimento. Então, às vezes, uns vão ser mais rápidos, outros mais difíceis, vai precisar ter um pouco mais de tempo para isso, mas é preciso a gente ter essa consciência de que tudo tem uma consequência. Mesmo se for boa ou ruim, vai ter uma consequência, né? Como tudo na vida. Sim, exatamente. E como os apelos ao materialismo estão muito presentes na nossa atual sociedade, né, de modo geral, a gente também precisa ter a vigilância, né, como você disse, de pesar e medir o que nos convém, né, o que nos convém de fato, com vistas a essa vida futura. Aí, aqui no texto, ele fala, né, ainda sobre o materialismo, né, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a gente vê que o apelo ao materialismo, ao sectarismo, aos preconceitos, ele vai na direção oposta da Boa Nova, né? Dos ensinos de Jesus. Por quê? A divisão, né, entre os homens que se dá pelas seitas que segregam, né? Algumas segregam pessoas, a questão das castas, né? Cores. Gente, nós já estivemos aqui na Terra em várias condições. Já fomos de várias cores e com certeza ainda seremos. Então, a gente precisa exercitar a visão do outro como espírito eterno. E nos lembrarmos mais vezes que essa vestimenta física é passageira, essa aparência é passageira. Se amanhã ou depois Jesus nos convidar, através dos seus mensageiros, claro, né?
que nós ainda não estamos nessa condição de conversar diretamente com Jesus, né? Sim. Mas se ele nos convidar através dos seus mensageiros a uma missão num país distante, outra raça, outra cor, a gente será que vai se negar a ter essa honra de uma missão dada por Jesus? Não, né? Não, né? Em sã consciência, não. Então a gente pode ser chinês, que é uma raça amarela, a gente pode nascer lá na África, em qualquer um daqueles países, provavelmente a gente vai ter uma pele bem escura na aparência, né? Assim. E outros indígenas, sei lá, né? Uhum. Então, não existem povos melhores ou piores. Os espíritos estão em diversos níveis de evolução muito bem colocados por você, Vitória. É isso que a gente precisa ter muito presente, porque isso vai mudando as nossas atitudes para com os outros, né? Então, nos atentarmos para essas propostas ideológicas que surgem a todo momento, que nos conduzem a erros aí que a gente já não deveria cometer, né? Porque quando a gente passa a nos enxergar como espírito eterno, cidadãos universais, toda uma perspectiva pela frente, onde nós vamos nos deparar com os nossos próprios erros e aquelas pessoas que muitas vezes nós tratamos como inferiores, né? Ou como inferiores em qualquer que seja a dimensão, né? De posição social, credo, raça, cor, como está escrito aqui no texto, está bem assim, né? Cores. Então, a gente, um exemplo disso está no livro Nosso Lar, do André Luiz, né? Quando ele começa a reencontrar pessoas com quem ele conviveu aqui na Terra, em determinada época da vida terrena, e que ele não tinha tido exatamente um comportamento exemplar. Ou por falta mesmo, por erros cometidos, ou por omissão. Então, a gente pensar nisso, né, também nos ajuda, assim, aí nos tornando mais vigilantes, a controlar mais nossas tendências, nossos comportamentos. Sim. Não é? Porque... Pode falar. Porque, no fim das contas, o que a gente vai ter na bagagem é o conhecimento adquirido, o bem que fizemos e a nossa inteligência. É só isso que vai compor a nossa bagagem. Sim, e vai determinar a nossa condição no plano espiritual. Sim. E sobre isso que você falou, eu acho que o principal mesmo para a gente tirar dessa lição é lembrarmos disso, né? Que aqui é só uma passagem. A gente precisa entender que o corpo é só um instrumento que Jesus nos deu para estar aqui na Terra, né? Então, é só um corpo físico, não é o nosso espírito, a nossa essência, né? O nosso corpo não dita quem nós somos. Então, não é porque eu tenho a cor de pele diferente do outro que eu sou superior ou inferior a ele. Porque, no fim, é isso que você falou. O que realmente importa
são os nossos valores, o que a gente realmente aprendeu, o que a gente está aprendendo aqui nessa caminhada, né? Aqui no final mesmo, fala sobre isso, né? Que a gente tem que dissipar as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, né? Então, é justamente isso que a gente está falando. Então, usar a força, né, do espírito e não usar de força para conseguir alguma coisa, né? E aí, como que a gente vai conseguir, né, essa força do espírito? Através dessas 4 coisas que ele termina o texto de uma forma brilhante, né? Que é o serviço, que é colocar em prática tudo isso que a gente está falando, todos os ensinamentos de Deus. Teve até uma lição que a gente falou muito sobre isso, sobre o trabalho, né? Colocar realmente a mão na massa, porque de nada adianta eu ter todo o conhecimento, todas as ferramentas e deixar guardado na gaveta, né? A gaveta não vai aprender, né? Então a gente precisa realmente colocar em prática. A fraternidade, né? Que é nos colocarmos no lugar do nosso irmão, pensar no coletivo, né? O entendimento, que é isso que a gente estava falando aqui na lição, que é pegar tudo isso, né? Pegar todos os ensinamentos e realmente entender, absorver as informações, ao invés de só ler e não compreender, né? Que foi a palavra que você usou muito bem. Fazer a compreensão do que a gente estuda, do que a gente vive, ao invés de só ler ou só deixar para lá, é só mais uma experiência. Não, compreender o porquê eu vivi aquilo, o porquê eu precisei passar por aquilo, que é assim que a gente vai realmente conseguindo entender, ter esse entendimento do que Jesus quer nos transmitir, né? E por fim, a educação, que é toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente vem aprendendo aí, né? Então eu achei que terminou de uma forma bem simples, como a gente falou, né? É uma lição muito simples, mas que tem uma profundidade muito grande, porque faz a gente olhar para dentro, né? Faz a gente olhar para si, ver o que a gente ainda precisa modificar para realmente conseguir esse clarão da verdade, né? Isso mesmo. E eu gostaria já de encerrar minha fala com uma frase que o Emmanuel diz, né? E que eu gosto muito também, porque nos deixa muito claro o nosso dever, né? Ele fala: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever realmente cumprido. Então, nós alcançaremos, né, a nossa liberdade, que a verdade nos traz, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nos libertará de quê? Das nossas imperfeições, da escuridão que ainda existe em nós, em nossos espíritos, né? Mas essa liberdade só existe verdadeiramente quando nós entendemos que a base dela é o dever cumprido. Não tem como fugir disso. Tudo mais é ilusório, é a gente iludir a gente mesmo, né? E perder tempo, né, Vitória? Exatamente. Então, eu agradeço, Vitória, a sua parceria. Sei que você está muito atarefada, né? Então, agradeço muitíssimo a sua parceria, a sua presença aqui, assim como também de todos, né, que estão aqui com a gente. Que Jesus continue nos iluminando e nos dando forças e coragem para essa libertação de nós mesmos que precisamos fazer, né? Que assim seja. Eu que agradeço, Mirna, mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui com você, aprendendo com você. E queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que participou de alguma forma, né, com a vibração, com a energia. Então, mais uma vez, muito obrigada. Todo mundo tenha uma excelente semana e possamos sempre aprender juntos aqui e colocar em prática tudo isso que a gente aprende, né? Que é o mais importante.
Estamos aprendendo juntos. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Boa semana, né? A todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.